Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Abinal. Boa tarde, Darleide. Tudo bem? Chegamos nessa sexta-feira e está faltando um outro elemento do lado de cá. Eu saí pelo cantinho do poder ali, senti até um peso a mais aqui na responsabilidade também. Muita responsabilidade, mas ele volta. Na segunda-feira nós estaremos juntos aqui, os três, outra vez com você, pela graça de Deus. Verdade. E Sextou, muito né? obrigada, Sextou. Muito obrigada pela sua companhia de toda semana e esse nosso último diazinho aqui de encontro no Entre Família, que seja muito bom também, né? Com certeza. Como diz um ouvinte lá da rádio, sextou com S de sábado, com S de santificação, de salvação. Boa. E é nesse pensamento que a gente vai, né? Já nos preparativos aí para você que está na limpeza da casa, naquela correria, aquele corre-corre, para deixar tudo limpinho, bonitinho aí para o sábado, receber, né, esse dia tão especial, coisa boa. E vamos junto com a gente por aqui. Quem sabe a sogra tá ajudando na limpeza da casa. É o tema de hoje? Eita! Será? Claro que nós estamos falando dessa maneira, nos referindo aos que são como nós, adventistas do sétimo dia, ou guardadores do sábado, mas tem muita gente aí de diversas denominações que não tem o mesmo entendimento, mas mesmo assim para você, excelente tarde, para todo mundo é final de semana chegando. Verdade. E se não experimentou ainda esse descanso sabático, experimenta. Fica o convite. Você vai ver, faz toda a diferença na sua vida, para a semana e para a vida toda, tá bom? E a história da sogra? A história da sogra, pois é, menina, um assunto de hoje, Darleide, eu acho que vai dar muito o que falar. Sua sogra hein? É legal? Ah, muito legal. Eu amo minha sogra, de verdade, também. de coração. A minha também. Beijo, dona Raquel. Beijo, te amo, viu? Saló. Vamos falar um pouquinho da senhora hoje aqui, talvez, viu, dona Raquel? Eita! Mas acho que isso é uma coisa boa. Só coisa boa. Você sabe que tem uma pesquisa que diz que o número menor de problemas com genros é justamente por uma interação mais de mãe e filho, é alguma coisa assim mais de se perceber, uma relação mais confiável, mais gentil, respeitosa entre sogras e genro. A grande dificuldade ou principalmente se dá na relação de sogras com as noras. Será que é porque as meninas ficam competindo por um? Só pra Será? você ter ideia aqui, Darleide, fica de 60% das sogras, ou melhor, das noras, e 15% só dos genros tem alguns atritos ali. 60%, o que está acontecendo, será, Que hein? será Vamos que tentar é? trazer solução e ajudar quem está do outro lado? Sim, para isso que nós temos hoje a nossa convidada muito especial, a terapeuta de casais, Jaque Franco. Bem-vinda, querida! Muito bom ter você por aqui. Vamos sugar bastante, fazer muita pergunta. A gente quer hoje solução para essa questão que parece mais cultura do que problema de verdade. E coração ruim também. Às vezes é isso. Às vezes tem. Não dá para negar. Luquinhas também trazendo hashtag pra gente. Fala aí, Luquinhas. Fala, meus amigos, boa tarde pra você. Boa tarde pra você também de casa, tá juntinho com a gente. Tem sim informação. Só que no hashtag a gente costuma até mostrar às vezes algumas fotos, alguns concursos. E tem um concurso que tá rolando com fotos engraçadas ao redor do mundo de animais. Cada pessoa pode mandar, fotógrafo ali é profissional realmente. Quem é amador, mas conseguiu mandar, o resultado tá incrível. Trago hoje pra você também um pouquinho disso. Uma sexta-feira mais leve, mais tranquila. Mas eu vou falar também sobre o Tá em Tempo, essa chuva de fim de tarde aí, do nada, pega de surpresa realmente. Tem dica pra você que a Josi traz. E depois vou trazer outra dica também de como você se programar pra isso. Geralmente a Defesa Civil tem um alerta que ajuda e muito, mas tudo isso hoje no hashtag. Então tá bom, até já. A gente espera você aqui com a gente no seu Entre Família, que só está começando. Estamos de volta, hein? Seu Entre Família na sua comecinho de tarde, sexta-feira, trabalhando, acompanhando aqui a TV Novo Tempo. E o assunto de hoje é muito bom porque a gente vai falar sobre a sogra, né? A sogra que mora ao lado, ou quem sabe junto, né, Darleide? Que será que dá, será que né? vem? Essa composição familiar de sogra morando junto. Eu só sei dizer que para muita gente pode dar muito certo. Verdade. Para outros dá um problemão, nem precisa morar junto. É verdade. Às vezes nem Às vezes precisa de estar na sala ao longe. lado. Tá na cidade vizinha, na hora de passar férias, a sogra tá vindo. Misericórdia! Tem gente que pensa assim, que sofre assim por antecipação. E a gente tem histórias hoje da vida real, de como funciona, viu? Fica aqui com a gente, tem muita coisa Verdade. legal para acontecer. Inclusive, deixa eu já convidar aqui a nossa terapeuta de casal, vou recebê-la, é a Jaque Franco. Jaque, seja muito bem-vinda à nossa família, tá bom? Boa tarde. Fica à vontade, boa tarde. Fica à vontade, a casa é sua, tá bom? Obrigada. Estamos aqui na nossa sala. A nossa sala, a sala do pessoal que está lá do outro lado, é uma extensão só. E da sua casa também, tá? Obrigada. Então, sextou com S de
sogra. É verdade. Não é? Boa também, Jaque. Boa. Na sua experiência, você vê muito essa discussão ou questões entre sogras e noras, genros e sogra? Sim, demais. Eu tenho alguns casos na prática de consultório e é muito engraçado você falando sobre as mulheres terem mais dificuldade. E sem dúvida, nós somos seres complicados, eu costumo dizer, né? Mas nós somos seres complicados, todas as pessoas. Então a gente pode aí descomplicar. Para que ter um ambiente complicado? A gente pode aí ter algumas ferramentas, agir de forma assertiva para que o ambiente seja leve, igual a gente merece. Parece que às vezes gera ali uma certa competição, né? Para Sem essas dúvida. relações se darem tão de maneira truncada, né? Você falando de competição, e é justamente isso que acontece. Parece que no inconsciente de algumas mulheres acontece uma mentira, sabe? Uma mentira que está ali atrás dizendo assim, tá competindo, mas agora o marido é meu, eu preciso mostrar que agora ele casou. Então eu preciso me impor, eu preciso... Então, sim, existe uma competição, mesmo que inconsciente, que as mulheres lutam aí com o seu interior. No com as caso da sogras. sogra, qual é o termo da competição ali? Esse filho é meu, ele Exato. sempre será meu. Exato. Eu sei como ele gosta das coisas, não é? Ele eu me ama sei... mais do que ama você, né? Será que tem Ele essa passou mais também? tempo comigo, então eu preciso te ensinar como é o tempero que ele gosta. Então, existe sim essa questão da sogra querer impor, da nora agora falar, não, aqui é quem manda, agora sou eu. E os problemas começam por aí. Olha só. Até a questão estabelecer limites, porque no começo já deve se estabelecer alguns limites ali. Talvez até antes do casamento, né? Já entender como é a sogra. A gente até comentou um pouco sobre isso em outro programa. Entender como é a sogra, né, dos dois lados e o casal se conversar, né, sobre esse assunto e cada um já ir conversando com a sogra de cá, com a sogra de lá, o sogro também, algumas questões, né? Mas... Exato. E se isso acontece antes do casamento, a gente já resolveu aí 60% dos problemas, não é? Porque esse antes do casamento, ele significa isso, ó, você é assim, eu não gosto. A sua mãe é assim, eu acho que é demais. Agora, quando a gente fala sobre sogra morando na mesma casa, a gente fala não só de uma escolha, porque às vezes as famílias não têm essa escolha. Exato. Sei lá, às vezes o pai morreu, precisa acolher, só tem um filho, não é? Então, às vezes não é uma escolha. Então, precisa aí de um esforço de todo mundo para entender a necessidade. Então, nos relacionar bem acaba sendo uma necessidade. E se é uma necessidade, a gente pode se esticar um pouquinho E é isso, para se moldar ao que precisa. dependendo do relacionamento que já tinha antes, pode ser algo muito bom ou pode ser algo totalmente... É que quando vem morar em desastroso, né? casa, pode ser até uma boa relação antes. Mas quando vem morar em casa, tem aí uma privacidade que Exato. antes era só sua com seu marido, sua família. Agora tem um outro elemento que traz outros gostos, outros costumes e que interfere de alguma forma. Eu acho que a privacidade acaba sendo o calcanhar de Aquiles aí na relação quando vem uma sogra morar em casa e Sim. com as dificuldades que isso já significa. Sim. E a minha dica é assim, olha só. A forma com que nós olhamos a situação não quer dizer que ela está acontecendo daquela maneira. Porque nós olhamos através das nossas lentes, das nossas crenças. Então, a gente já entra em um casamento, a gente não entra resetado, né? A gente já traz aí uma carga emocional, um histórico de vida. Então, a forma que eu vou olhar para isso tudo já tem interferências. Então, se eu não conseguir a habilidade aí de... Calma aí, eu preciso respirar, deixa eu tentar enxergar de outra maneira. Eu não consigo ser feliz e levar de maneira leve. Eu vou contar para vocês, eu tenho um paciente que ele relatou assim para mim. A minha sogra troca os móveis da casa quase todo dia. Bravo! Me contou assim, chateado com aquilo. E era real a dor dele. Ele tava assim, poxa, por que ela faz isso? Só que a sogra, quando você vai ouvi-la, ela tá dizendo assim... Eu já estou atrapalhando. Como que eu posso fazer esse ambiente ficar gostoso? Então, existe um outro olhar. Tem esse outro olhar que a gente, inclusive, agora deve direcionar
para o mocinho que está entre essas duas mulheres, ou a mocinha, mas no caso o mocinho. Se eu estou falando da relação sogra e nora, que é um conjunto maior de situações mais problemáticas entre essas duas figuras femininas. Tem o maridinho ali no meio, ou o filhinho ali no meio, fazendo cara de sonso, paisagem, como assim? É mamãe, é amorzinho. Ele não tem ali um lugar, amiga, isso é um problema? A falta de posicionamento dessa pessoa que é o que vai gerar todo o conflito, né, Darley? Exatamente, não é, Jaque? Ainda mais se a gente estiver falando exatamente de um filho omisso. Isso. Mas é minha mãe, eu não posso falar. Ele é a pessoa que deve falar. Porque fica um conflito maior se nós colocamos aí essa mulher para guerrear com a outra mulher. Então aí vai ser uma guerra maior. O marido precisa entrar aí com muita sabedoria, com muita cautela, com muito carinho. Claro que com muito respeito e muita honra pela mãe. Mas agora ele é um homem casado. Se ele é um homem casado, ele precisa o quê? Defender, proteger a sua esposa e o seu casamento. É uma missão que ele tem de vida. Então ele precisa prezar aí por A ela. gente ainda volta aí nesse assunto, porque eu acho ele, assim, bastante necessitado de uma atenção maior. Com Em certeza. função de haver, por exemplo, uma queixa de assim, ao mesmo tempo que ele é casado e ele tem um compromisso com essa mulher, ele tem o mandamento honrará pai e mãe. Então ele pode ficar aí dividido entre esses dois agora, o que que eu papéis. faço? E o que eu faço, né? Produção, posso chamar os nossos convidados de hoje para contar da história pessoal deles? Já estão prontos por aí? Olha ali, eu já estou vendo que é a sogra e o genro é o Fabiano. Tudo bem, Fabiano Macedo? E é acompanhado da Diossanta, que é sua sogra. Vocês estão ouvindo bem? Sim, ouvimos. Pela Ouve carinha- a gente bem também? Pela carinha de felicidade deles ali, eles se dão bem, Darley. Não, na verdade, Fabiano não estava muito feliz, com medo de a conexão cair, mas está tudo bem por aqui, viu, Fabiano? Como é que foi aí? Inicialmente, pelo que eu vi da história de vocês, você teve uma certa resistência que a Diossanta viesse morar com vocês. Mas em algum momento, por conta de uma situação muito específica da família, você viu, isso aqui é coisa de Deus. Como é que foi isso aí? Uma boa tarde aí a todos. É exatamente isso, porque minha sogra veio visitar a gente, mora em Minas Gerais, ficaria com a gente ali uma semana, duas, e minha esposa falou que achava se ela viesse morar com a gente. Eu falei, olha, a Bíblia diz deixará pai e mãe, e eu fui ler toda a literatura e falei, não tem nenhum apoio, né? Relacionado a isso, eu acho que a ideia ela não é boa, não, né? Não tem apoio bíblico para isso. Só que ela ficou com a gente assim uma semana, acho que uma semana e meia. Eu fiquei observando. Eu falei, Júlia, mas calma aí. Se ela for desse jeito aí que ela ficou esses dias aqui, não, ela pode vir, pode morar com a gente aí que vai ser bom. Tá tudo certo. Diossanta, você já tinha maturidade, sabedoria para saber como lidar, como transitar na família da sua filha com o seu genro? Eu acho que por isso que ele descobriu que você era uma boa sogra para morar junto, né? Experiência eu não tinha, Darley, Não tinha? porque não tinha convivência. Ele Eu é o digo meu experiência de primeiro vida, genro. experiência de idade, assim, vida. experiência. Mas não tinha experiência assim de convivência com o genro, não. Aham. Não tinha experiência. Só assim de passar uma semana, duas, como ele falou, mas assim é muito rápido para a gente conhecer, né? Aham. Então eu não tinha experiência, não. Não, meu amor, mas eu digo assim, você tinha experiência de vida para saber que na casa da sim. filha com o genro, você precisa saber seu lugar e como se encontrar ali no ambiente. Isso você soube fazer, tanto que o Fabiano gostou. Sim. Sim, eu me colocava no meu lugar. Não, porque as coisas não estavam muito bem, olha, eu me afastava. Falava, não, eles que se entendem. Isso! Você não ficava dando pitaco? Não, eu saía de perto. E você, Fabiano, como é que você acabou concordando? Você chegou a verbalizar para ela, falar com ela, falou com a sua esposa? Olha, o que mais me chamou a atenção foi isso, porque a Diossanta, ela é bem reservada, e quando havia algum problema entre nós estamos 10 anos juntos, ela nunca se intrometeu.
Olha. Sabe que você está 10 anos juntos e a pessoa nunca se intrometer Uau. em nenhuma discussão, em nenhuma informação, porque ela entendia qual era o espaço dela e qual era o espaço do casal. Então, essa para mim foi a parte mais importante, entender que nós estamos juntos, é uma família extensa, mas cada um tem o seu local, tem o seu lugar de fala e tem o seu lugar de espaço. Então, Agora- quando isso foi respeitado e isso partiu dela, ficou mais fácil a convivência, porque conviver não é simples, mas se conseguir respeitar os espaços e o lugar de cada um, eu acho que, eu não sei se outra pessoa conseguiria fazer como ela faz, porque na personalidade dela, ela é uma pessoa pacata, é uma pessoa de Deus também, tranquila, então, na verdade, mais ajuda do que... Na verdade, ela só mais ajudou, porque se Só fosse ajudou. para pensar o que ela nos trouxe, eu teria que pagar para fazer o que ela faz. Ela cuida da gente, da nossa família, dos nossos filhos. Então, qual o custo que isso teria, né? Eu acho que E eu fico feliz eu fico feliz porque ela veio antes do nosso filho nascer, eu acho que para não também achar que era interesse. fica bem interessante a gente contextualizar que, principalmente, a necessidade maior de a Diossanta vir morar com Fabiano e sua esposa é por conta do nascimento de uma criança com deficiência e que foi muito necessário o suporte, né? Nós fizemos, inclusive, um consultório de família juntos. A história desse casal, dessa família, é uma história incrível de superação, de aprendizado, de crescimento. Ele tem um livro, Fabiano e sua esposa escreveram um livro sobre essa demanda familiar. E, Abinal, você quer perguntar Isso. também, Ô, né? Fabiano, até quando chegou esse momento ali que você decidiu, então tá, a sogra vai morar com a gente. Você chegou a sentar com ela, ter uma conversa com a sogra. Sogra, você vai morar com a gente, a partir de agora vamos trocar umas ideias aqui. Vamos Ou não foi conversar preciso, de né? genro para sogra. Ou não foi preciso, ou foi tudo muito natural? Não, eu prefiro conviver do que conversar. Eu acho que o resultado é melhor. Foi. Tudo ocorreu de maneira muito natural, né, Diossanta? Sim, muito natural, não teve essa conversa, não. Olhou para a ela. gente a gente foi convivendo e foi percebendo que era bom. Então, nós fazemos os passeios em conjuntos, as viagens em conjuntos. Então, quando tem alguma coisa que é eu com a esposa, ela entende, ela tem as atividades, a vida dela. Minha sogra é solteira, de vez em quando eu pergunto se ela quer, se ela tá feliz, né? De repente ela quer arrumar alguém também. Ela fala, não, tá bom aqui, a gente tá feliz juntos, né? E é mais ou menos isso aí. Muito bom, muito bom. legal. Diossanta, parabéns, viu? Você é uma simpatia. Desejo para todos uma sogra como você. Obrigada, Danaíde. E aí, Fabiano, o que você quer falar? Um recado que eu deixaria aí para as pessoas que no Brasil hoje você tem uma família reconstituída, você tem uma família extensa, as relações familiares elas mudaram. Você tem muitas avós que são arrimo de família e nessa mudança afetou a sociedade, afetou nós que somos religiosos e é uma realidade de muitas outras pessoas que pode estar acontecendo. Exatamente. Talvez, no nosso caso, pode mostrar para as pessoas que é possível sim. Às vezes você vai precisar de uma ajuda externa, né? Pode ser uma terapeuta, uma psicóloga. Às vezes isso pode se dar pela própria família, né? Por conhecer a Deus e Deus ser o embasamento da vida dessas pessoas também. Talvez nossa família pode mostrar que é possível. É possível, né? Porque certamente. tem pessoas que acham que isso não pode ser possível, como no início eu achei. Estamos 10 anos juntos. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada e parabéns. Que Deus abençoe aí a família, que Deus continue sendo o centro, causando esse impacto positivo nas relações familiares. Beijo, obrigada. Beijo. Um abraço, Daleide. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Valeu, tchau, um querido. abraço. A Tati estava lembrando aqui na direção que ela ia algumas vezes, a família, morar juntos, ele na reserva ali, mas quando nasceu o filho com deficiência, aí ele entendeu, isso aqui é de Deus. Essa mulher veio para casa como de Deus. E aí, você estava aí olhando e ouvindo, Observando interagindo. tudo. Para dizer o quê, Jaque? O ingrediente que ele disse, a gente precisa se atentar, que é essencial, Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Em todos os relacionamentos,
Todos os relacionamentos são difíceis. Quando a gente fala de sogra, a gente já traz aí culturalmente um preconceito, mas quando a gente olha através da nossa alma, fica tudo tão mais difícil. Porque a nossa alma, o lugar dos nossos sentimentos, então se eu acordo já chateado, se aconteceu algo no meu emprego, se o dia não foi bom, isso tudo interfere no relacionamento. Então, mas se eu tenho aí um equilíbrio, se eu tenho o meu tanque aí espiritual abastecido, eu torno a casa um ambiente de paz, de alegria, de domínio próprio. Então, estabelecer os limites é algo espiritual também. Verdade. Então, fica muito mais leve. Por isso que eles estão tendo sucesso. Coisa boa, né? Agora eu até fico me perguntando aqui sobre, no caso deles, né? Deu certo, tá dando certo. Mas tem algum momento, alguns sinais que vão aparecendo ali de que... alguns sinais negativos, né? De que essa relação está começando a trazer alguns problemas ali para dentro da família. Quais são alguns principais sinais que devem, né? O casal, a família, a sogra mesmo, ficarem atentos aos pequenos sinais para não crescerem muito? Sim, sim. Os próprios conflitos. Você viu que a sogra foi muito clara em dizer assim, ó, quando eu percebo o sinal amarelo, eu já me retiro. Eu achei essa chave. Não é? Porque é sadio em que os casais se resolvam. Mesmo tendo alguém perto. Às vezes é uma roda de amigos, às vezes, mas aqui a gente está falando de sogra. Então, se ela mora junto, aconteceu algo, já tem um sinalzinho de alerta. Vou me retirar, porque é um assunto do casal. Por mais que seja a mãe dela, que conheça muito bem ela, né? Mas ela deixa, não, é você e o seu marido. Conhece como filha, conhecer como esposa, conhecer como marido, você conhece como filho, mas não como marido. Como é que ele se relaciona? Eu acredito que aí que está a chaga, o câncer das relações entre sogras, noras, enfim, nessa relação, incluindo o genro também, apesar de ser um número menor ao que se percebe, de haver essa interferência, esse incômodo da interferência, do pitaco na educação dos filhos. É isso que é o maior problema. Sem dúvida. E a Dio Santa foi maravilhosa, ó, sai de fininho, vocês que se resolvam. Sabedoria, gente, não é? Ela precisava dar umas aulas aí para muitas. No final, vamos colocar o curso da Dio Santa. Boa! Vender o curso da Dio Santa. E o nome já é maravilhoso, né? Dio Santa. Santa, verdade, já começa com Santa, né? Muito legal, bom. O assunto tá bom demais. Se a sogra tá sentadinha do lado aí, acompanhando a nossa Entre Família de hoje, coisa boa, hein? Então é o seguinte, a gente vai pro intervalo rapidinho. Eu posso falar? Pode. Tem sogra que saiu da sala, Ai, ela ai, não ai. quer escutar. Volta aí. Não, o que ela não pode fazer é desligar a TV. Ah, meu genro, vamos desligar esse programa. Ó, quero assistir outra coisa aqui. Não deixa mudar de TV não, hein? Mudar de canal não. Fica junto aí, qualquer coisa, aumenta o volume. Se ela saiu da frente, aumenta o volume aí. Sogrinha, vem cá, né? Vem cá, meu amor. Enquanto isso, a gente vai pro intervalo. Rapidinho, a gente volta já já. A conversa tá boa demais e a história é com sogra em casa, E aí, como é que fica? Mas a gente não quer demonizar Não, a de história jeito da nenhum, sogra. pelo Ai, contrário. sogra serpente, sogra cascavel, coisa feia, gente. Só pode Essas ser um piadinhas, auxílio. não, essas piadinhas de sogra, né, dona Raquel? São engraçadas, né? Mas a gente tem que ter cuidado, tudo tem equilíbrio. Minha sogra me Eu manda tinha um as amigo piadas que de ele sogra. dizia que a sogra dele tinha uma cama redonda. Pra que eu fui perguntar por quê? Dormir Acreditando. enroladinha. Ai, gente, não se faz isso, né? De Deus ou não, viu? Minha sogra me manda um monte de piada de sogra. E aí eu mando algumas pra ela também, a gente fica trocando, a gente dá risada, viu? É bom Mas demais. essa é a conversa de hoje, a sogra na sala ao lado ou na mesma sala, como é que faz? Privacidade, as questões que envolvem esses dilemas. Mas a gente vai caminhando daqui a pouquinho para encontrar meios de tornar essa relação cada vez melhor, mais agradável para toda a família. E o que está chegando agora, minha gente? Chegando o hashtag, pode soltar a vinheta. E cá estou por aqui. Meus amigos, deixa eu contar pra vocês. Aqui no hashtag a gente sempre traz, às vezes, pets. Quando o assunto é pet, inclusive no programa, sempre rende. Ah, que legal, que bacana. O pessoal comenta, às vezes manda fotos de pet. É super legal. Até contar pra Jaque também, que sempre funciona assim. É muito legal receber o pessoal de casa mandando foto de pet. O pessoal gosta bastante. Mas tá rolando um concurso, pessoal, que é com animais. Você tira uma foto engraçada de um animal. Esse concurso é para profissionais, fotógrafos profissionais e também amadores. Então eles reuniram essas principais fotos, foram selecionadas, está rolando um concurso.
Como a gente gosta disso, que é uma sexta-feira um pouquinho mais tranquila, eu trouxe para cá também algumas das fotos que foram selecionadas, está para votação e eu quero compartilhar com vocês, meus amigos. Foram fotos inusitadas, elas estão presentes em um site, por lá o pessoal consegue olhar, ver e também fazer a votação. Então são fotos de várias partes do mundo, de vários lugares e de vários... Essa aqui eu achei demais, inclusive. Essa para mim eu ganharia com certeza, eu achei muito engraçado. Essa aqui sou eu já sexta-feira, ó. Tô nesse clima já. Chegou sexta-feira, todo cansado. Mas elas estão parte desse site, fazendo essa votação agora, participando. E no próximo dia 23, inclusive de novembro, vai sair o resultado de qual foi a foto. Participam ali profissionais e também amadores. Estão participando ao redor do mundo. E para esse ano 2023, então vai ser o resultado. E claro que eu venho para cá para também poder trazer e compartilhar qual foi a foto. Lembra uma vez que eu trouxe um concurso aqui, o pessoal, Lucas, cadê a foto? Cadê a foto? Cadê a Então. foto? Cadê o finalista que você falou que ia trazer pra gente, para poder compartilhar? O pessoal cobra mesmo. Você trouxe aquela bem bonita de ontem, do eclipse, né? Foi. Belíssima. Acho que não foi concurso, mas vai ganhar. Qualquer concurso. Com certeza, viu? Ao redor do mundo, com certeza. Inclusive, a gente falou sobre o eclipse ontem, Natal foi o lugar melhor para se observar no Brasil. Tava lendo um E São pouco Paulo sobre deve ter sido pior, que a gente não viu. Aqui, Tava sem aquele chances. tempo fechado, não deu pra ver nada, O né? melhor foi realmente olhar aquela foto. É, Aquela foto. perfeito. Foi o melhor Verdade. disso. E aí, qual é a mais bonita, Lucas? Dos Olha- bichinhos, dos petinhos? Olha, eu gostei bastante daquele canguru, achei super engraçado, daqui a pouquinho vai passar. Essa aqui inusitada, acho que realmente o momento que a pessoa tira, tanto que eu tava lendo, teve uma pessoa que tirou de um dos animais e falou que ele foi tirar no momento, ele só depois que ele conseguiu, eu falei, que legal que ficou a foto, Gente, olha vou essa. enviar pro concurso. Não, essa daí... Essa daqui Parece que pra tá mim- tocando Não, violino. esse tá, hein? Essa pra mim é aquela Ai, pra mim é a preferida. Que linda! Estou torcendo por ela. A anterior lá dos músicos, não né? tá A foto dos bonita, músicos. mas tá interessante. preguiçosinho. É. Tá engraçado. Um sorriso bonito, né? Olha Tá isso. engraçado. Aquele sorriso de que chegou a sexta-feira, né? Mas então, dia 23, pode anotar aí que eu trago aqui o resultado. A gente mostrou hoje. Dia 23, quando sair realmente os finalistas e os vencedores, eu trago e compartilho Legal. com você de Tu casa. não Quando te você- quando- esqueces, é, hein, menino? Nós A gente queremos quer saber. ver, hein? Quando você falou das fotos aí, eu pensei que fosse daquele... Não sei se você já viu o concurso do cachorro mais feio do mundo. Gente, eu até estava procurando aqui algumas fotos, mas só fotos pequenas eu achei. Darlene vai ver algumas ali, mas, gente... É feio mesmo, É gente. feio. Não, cada cachorrinho feio, mas é amado, né? É amado, Claro, uma né? coisa Amado não por- significa anular a outra. São Mas cachorros que são, não, amados, mas que são mas feios, feinho. né? Que são feios, tem, né? É Ó, igual gente, tem gente que é feinha, mas é Mas muito é- amado. Só que é demais, simpático, né? Quem de nós que está aqui nessa categoria Não é? somos amados, ponto. É, lindos por dentro. Somos a menina dos olhos de Deus, né? Pronto. A coisa mais linda de A Deus. beleza Bulhão, interior pastor também Bulhão conta já muito, disse, não conta? você é a coisa mais linda de Deus, eu fico com essa. Resume nisso. Resume nisso. Resume aí, fica com essa. Mas mudando um pouco de assunto, pessoal. E nesse chove, não molha, ou até demais, quem sabe, né? Você sai de casa aí para se preparar, fazer alguma atividade na rua e vem aquela chuva que você não está esperando, não se preparou, quem sabe preparou o guarda-chuva ali tranquilinho, protegeu, mas e os pés, como é que fica? Pois é, a Josi sempre está com a gente aqui passando algumas dicas e hoje, exatamente nesse sentido. A gente já sabe, né? Tá em tempo. Quem vive em lugares onde chove bastante sabe o dilema de escolher o sapato certo para não ter os pés molhados. O mesmo vale para quem não enfrenta chuvas frequentes, mas é pego de surpresa por elas. Quando o tempo está chuvoso, fuja dos sapatos abertos ou de camurça. A camurça pode manchar e os sapatos abertos vão deixar seus pés encharcados, mesmo com meias. Escolha botas e tênis de tecido resistente, como couro, que mantém seus pés secos e protegidos. Dê preferência para galochas feitas de borracha ou plástico para manter seus pés bem sequinhos. E não podemos esquecer dos outros sapatos à prova d'água, ótimos para evitar escorregões, além de serem fáceis de limpar. Aí, Josi, obrigado pelas dicas, viu? Realmente tem chuva que pega a gente de surpresa, e principalmente no final de tarde. Essa condição, geralmente, é aquela troca de, na verdade, aquela combinação de fatores. Ar quente, ar seco, dá chuva realmente no final do dia. Mas, pessoal, tem um alerta super legal da Defesa Civil
que ele antecipa para você quando tem algum tipo de tempestade chegando, uma condição de chuva chegando. E dependendo da sua região, ele vai avisar se tem alerta de enchente, se tem alerta de deslizamento de terra. Eu sou cadastrado nesse serviço de defesa civil, quero que você também, se tiver vontade, participe, vale super a pena e é super simples. Você vai mandar uma mensagem de texto, SMS mesmo, para o número 4199. 4199, vai mandar o CEP da sua rua. Manda, depois vou mandar uma outra mensagem só para realmente ali fazer o cadastro e pronto, você sempre vai receber algum tipo de alerta. Eu trouxe até uma foto que é realmente minha aqui, pessoal, ó. Defesa Civil mandou aqui o horário, chuva na região de Salesópolis, tem vento, raios e granizo, tenha cuidado nas próximas horas. Uma das últimas que eu recebi aqui, ó, chuva persiste em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, a cidade em que eu moro, atinge áreas próximas, tenha cuidado nas próximas horas. Dependendo da região que você cadastrar, ele vai mandar se tem deslizamento, se tem enchente. Inclusive, já teve dias que eu estava super tranquilo, estava na cidade, tempo aberto, sol, e chegou a mensagem. Eu falei, será? Passou um tempinho, realmente começou a fechar, eu consegui já ir para casa, me abrigar, estava em um lugar seguro, e a chuva veio e com força. Então, esse serviço, você não vai pagar por ele. Eu vou até reforçar. 4199 é só você mandar o CEP da sua rua e você vai começar a receber esses alertas da Defesa Civil. Isso é importante. Verdade. E aí eu fico pensando nos nossos amigos lá no sul do Brasil, Santa Catarina, muito sofrimento nesses últimos tempos por conta de uma quantidade enorme de chuvas que trouxe problema sobre problema, não é? Então a gente pensa que um trabalho como esse da Defesa Civil é sempre muito bem-vindo para lá e para todos os cantos do Brasil. Com É certeza. isso, Lucas? Obrigada, viu? Inclusive, só antes de fechar com o Lucas, essa semana mesmo, né? Não estava previsto chuva e, de repente, do nada veio uma chuva, pedras do tamanho de quase Granizo, granizo, né? do tamanho de uma bolinha de ping-pong, mais ou menos. Começou a cair e foi providência divina. Eu saí para poder ir ao mercado, esqueci o cartão em casa, falei, vou usar pelo aplicativo. Aí, sem internet no aplicativo, daí eu voltei. No que eu voltei, começou aquela chuva, aquelas pedras. Falei, olha, foi providência divina mesmo. Mas é bom, Lucas, ter esse aplicativo. As amigas donas de casa também, né? Para saber, porque às vezes, e agora? Lavo roupa ou não lavo, né? Estendo ou não estendo? Não é? Legal, Lucas, ótimo. Mas essas são as informações. E como sextou, então já vamos preparar para o final de semana, que eu estou liberado? Boa. Vai ter praia ou não vai? Vai ter praia ou não vai? Segundo eu conto. Segundo eu conto, eu trago a novidade. Vai chegar mais bronzeadinho aí, pronto, né? Não, aí Foi já pra me praia. lembrou. Será que lá fora tá nublado para ele estar com esse sol todo aí na Não cara? Obrigada, meu querido. Até Valeu, semana que vem. Luquinhas. Bom sol, bom verão de fim de semana para você. Deus abençoe. Vamos continuar aqui a nossa conversa sobre Bora. sogra na sala ao lado com a Jaque Verdade. Franco. Olha só, que interessante. Ah. Lucas estava falando pra gente sobre como se antecipar, não é? A mesma coisa acontece no relacionamento com sogras. Boa. Então, olha só, tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, o sábio antevê o perigo e se prepara. Pronto, já temos aí a nossa dica de como nos relacionar. Se eu sei como a minha sogra é, se eu sei o temperamento dela e se eu me conheço, e eu me conheço a ponto de saber até onde eu posso ir, qual é o meu temperamento, se eu sou uma colérica, sou mais explosiva, como que eu posso fazer para me antecipar, para não ficar aí dependendo de uma situação, de chegar, ela já preparou tudo e eu não gosto, como que eu posso já me antecipar? Eu acho que esse é o maior segredo que pode ajudar aí você que está em casa e tem algum problema de relacionamento com a sua sogra. Se antecipa. Diante dessa percepção, dessa sabedoria que se antecipa, pode então evitar esse contato? Pode evitar esse conflito se afastando? Como seria o meio para chegar a um consenso de ser bom para ambas as partes? Se você pode se afastar e tem uma escolha, às vezes pode ser sábio, porque você não precisa estar 100% do seu tempo com ela. Mas às vezes até morar com a sogra, assim como a gente viu o caso, não necessariamente é você passar o tempo todo com ela, impor limites. Então, sim, é saudável esse se antecipar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar aí algumas regras,
eu posso criar uma comunicação, eu posso dizer o que eu gosto, eu posso estabelecer os limites. Tem um livro muito legal, ele chama Mantenha o Seu Amor Aceso. Inclusive, a gente vai tocar nisso, mais especificamente ali adiante, num conjunto de soluções. Legal. Porque a gente quer que fique bem organizadinho esse esquema de Legal. relações familiares, especialmente envolvendo uma sogra morando em casa. Tu é boa, viu? Tu é boa, já está direcionando ali no caminho. Eu até tenho uma pergunta aqui dentro disso, né? Desse ponto que a Darleide colocou, visualizando já algumas situações, né? Em que, olha, acho que não vai ser legal. E quando é filho único? E aí tem essa necessidade, tipo, e agora? Vai morar com quem? Aí o marido chega para a esposa, amor, vai ter que ficar com a gente aqui em casa. E agora? O que a gente vai fazer para essa relação, né? Sogra, nora, ser uma relação boa? Lá em casa, meu marido é filho único, então assim, não tem alternativa, vai morar com fulano. Não tem. Claro que nós nem cogitamos isso. Foi necessário vir, veio e está com a gente, muito bem-vinda. Mas o caso de ser filho único, realmente, não tem como dividir. Sim, e quando nós falamos sim para uma pessoa no altar, a gente não fala para a pessoa, a gente fala para a história da pessoa. O nosso sim, ele é muito mais amplo, por isso que ele precisa ser bem pensado. É uma responsabilidade para a vida toda. E esse para a vida toda, acontece alguns problemas no meio do caminho, não é? Então, é muito comum esse tipo de problema, mas sim, nós podemos nos antecipar. Então, nós sabemos, é filho único, se acontecer, se precisar, eu estou disposta? Preciso estar. O que eu preciso melhorar em mim? Aliás, essa é uma questão que a gente precisa trabalhar mais vezes, até o pessoal da produção, para a gente discutir aqui, quem sabe, como um dos temas do Entre Família, é esse preparo que os filhos precisam ter para, num dado momento, quando os pais já são mais idosos, a necessidade de ser esse amparo para o qual muitas vezes os filhos não estão, porque estão em idade produtiva, estão trabalhando, têm filhos. Como é que eu vou dar conta de mãe e pai morando comigo? E, gente, não dá para deixá-los à mercê, né? É família, não tem jeito. Tem uma interação aqui para incrementar o nosso assunto, é da Yolanda, não é, Abnal? Isso. A Yolanda diz, ó, eu e meu filho dividimos terreno. Ele mora com a esposa na casa da frente, eu nos fundos. É bom ficar perto do filho, mas às vezes eu não me aguento e acabo me envolvendo nas brigas deles. Às vezes minha nora ou meu filho vem aqui chorar as pitangas. Depois de um tempo, percebi que preciso só tapar os meus ouvidos. Mas antes tem ali a história do eu não me aguento, né? Eu não me aguento. Né, aí, Jaque? Eu não me aguento. Estão brigando aí, né? Deixa eu tentar ajudar. Eu sei como ajudar, não é aquele instinto materno que vem. Eu já vivi isso e eu quero ajudar. Exato. E agora? Ajuda ou não ajuda? Ajuda ou não ajuda? Às vezes ajuda, não ajuda. Isso. Às vezes tudo que a gente precisa é não ter ajuda. Sabe aquele tipo... Eu costumo dizer que todo relacionamento abusivo, antes de ser abusivo, foi permissivo. Alguém deu a permissão para a pessoa abusar. Então, para que isso não aconteça, a gente pode o quê? Estabelecer os limites que a gente vem falando. Isso é saudável, isso é necessário. E assim, para a proximidade ali, a gente entende que realmente é meio difícil aguentar, né? Precisa ter um exercício de autocontrole muito grande, Jaque. Né, de ter essa empatia, eu estou envolvida emocionalmente, é minha família, mas eu preciso respeitar que esse espaço não é meu. Filho, eu sei, eu entendo, mas vai conversar com a sua esposinha, tá bom? Algo assim, Eu né? até olhando para esse fundo aqui, ó, na nossa tela, uma pedrinha redonda ali embaixo e outras tentando equilibrar. Não sei se essa é a ideia, mas eu captei justamente isso, né? Menino, que negócio é bonito. Interessante. Que é o que se faz na relação. Olha ali, ó, pedra em cima, aí pega esposo, esposa, a sogra. Filhos. Tentar equilibrar tudo isso. Parabéns, menino, filhos. que percepção boa. Viu só? Vamos voltar ao assunto do filho, que não se posicionou também ali, uma pedrinha Uma das daquelas ali, pedrinhas ó, tá desequilibrando. Como é que faz? Vamos tratar um pouquinho disso de novo? Vamos. Eu acho que quando a gente fala sobre estabelecer limites, a gente precisa contar aí com a participação, principalmente, a gente falando de um cenário onde a nora tem problema com a sogra, principalmente dessa consciência de que é a minha mãe. Então, por exemplo, em um caso que pode acontecer e é muito comum, a sogra dá doce para a criança e a nora não gosta. Não, até 2 anos eu não vou colocar açúcar, mas quando vai para casa da avó, chega a estar com pirulito. E aí, como fazer para comunicar? Não é assim que eu gosto, não é assim que eu educo, como fazer? Então, aí entra o marido.
Mãe, a regra da nossa família é essa. Para não dar o desgaste ali com a nora. O casamento é o quê? É a junção de duas criações. E quando se choca, precisa de ajuste. Como vai ser a nossa família? Mesmo que a mãe precisa morar junto, é a nossa família. Mesmo tendo aí um agregado, que a gente chama de agregado, é amado, mas ela tem o seu lugar. E a nossa família é o quê? A mulher, o marido e aí os filhos. Então, como fortalecer isso com a consciência da mãe? Falando com amor, falando com carinho, tendo uma comunicação aí assertiva. Eu fiquei pensando numa situação aqui que eu acho que deve acontecer em vários lares. Da esposa chegar e perguntar, você me ama mais ou ama mais a sua mãe? O que dizer, né? O ser humano que está ali naquele meio, o que dizer no momento desse, né? Primeiro que é uma pergunta inadequada, né? Eu ia dizer assim, primeiro que não devia ter perguntado. Sim, mas eu acredito que... Não, acontece. Já vi alguns casos disso, né? Inclusive tem até reality shows agora de sogras com... Enfim, mas eu vi um caso desse. Quem você ama mais, eu ou a sua mãe? Puxa, é uma pergunta complicada, né? Às vezes a resposta vem... É não? Mas às vezes a resposta vem pelas próprias atitudes. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Mora junto ou mora no mesmo terreno. O marido chega e ele vai primeiro contar as novidades. Eu tive um aumento. Vai primeiro na casa de quem? Da mãe. Será que ele está demonstrando para a esposa o quê? Ou será que como que ela está se sentindo? Porque às vezes ele só quer assim, é a primeira casa. Depois eu subo ou depois eu ando mais um pouco. Depende como é no espaço em que eles moram. Mas é uma resposta que está aí... Tá no ar. Oculta no ar. Depende de como você pega, depende de como você reage. E esse que é o perigo. E tem um aspecto também importante que, assim, são amores diferentes. Por isso que eu digo primeiro, é uma pergunta inadequada. Porque se é dentro de um espaço mais saudável ou mais maduro possível, amor de mãe não se confunde com amor de mulher. Verdade. São dois amores que não deveriam ter esse espaço para confusão. Mas se é um marido imaturo... como mãe, aí tá tudo errado, né? Isso dá outro programa, viu? Mas se esse homem é um homem imaturo que nunca deixou de ser o filhinho da mamãe, que eu chamo de neném da mamãe. Ai, mamãe aprova, mamãe deixa, mamãe paga, mamãe compra, mamãe. Então o filhinho da mamãe nunca vai ser um homem de verdade, nunca vai ser um marido de verdade. Então ele nem vai conhecer o que é amor de mulher de verdade. Ele casou porque mamãe mandou, talvez. Ou queria casar. Né? Sai de casa, filho, menino, vai casar. Vê se cresce, menino. Mamãe não aguenta mais, vai casar. Agora, deixa eu falar para alguns ser humaninhos, Darleide, que ficam nesse meio, né? Entre pai, mãe, vô, sogra, enfim, né? Que precisam... Lá de cá, né? Tá. Aqui, pronto, deixa eu me posicionar, deixa a produção... Aqui mesmo, produção, fechou então, ó. Aí aparece o telão, aparece tudo ali, ó. Por quê? Porque a gente quer falar desse material que já está fazendo a diferença na vida de muitas crianças. Inclusive, eu já recebi algumas fotos de pessoas que já receberam esse guia de estudos aqui e estão amando já. Várias crianças que já leram, inclusive todo. A gente está falando do quê? Do Super Lupa, que é um guia de estudos para as crianças, falando sobre a volta ao mundo em 7 dias. Super Lupa é um programa da TV Novo Tempo, vai ao ar às 1h30 da tarde e também às 6h30 da manhã na TV Novo Tempo. E, claro, está disponível no NT Play a qualquer momento que você quiser acompanhar também o Super Lupa. Mas eles saíram da telinha e vieram para esse material para estar mais pertinho ainda de você aí na sua casa. E esse material ele vem falando sobre o quê? Sobre a criação de Deus. E essa galerinha aqui, ó, a doutora Hipotenusa, o doutor Boris, a doutora Cleo, o Hélio, a Ive, que é a inteligência artificial ali, né, a robozinha. A robozinha. E aí, Darley, tem água aí? Depois eu bebo. Já te dou. Vamos limpar agora. Pera aí, gente. Você quer mesmo água? Pega aqui, água, amigo. Darley, Pega aqui, amigo. Vem cá. Isso. Aguinha pra Enquanto isso. Ó, vai dando uma olhadinha na tela aqui, ó. Vai vendo aí, ó. Olha que bonito, Darley. Você pode entrar em contato com a gente e pedir esse guia de estudo para criança, gente. Corre lá. É de graça, não vai pagar nada por isso. Vai chegar na sua casa. Vai ser um momento de diversão e aprendizado da Bíblia Sagrada. 7 dias da criação. Como que a criança vai entender e aprender? Tá aí, em quadrinhos. Verdade, pronto. Agora sim, gente.
Tudo em quadrinhos. E o legal é, o que você pode fazer? Ah, meu filho não lê ainda. O que você faz? Você vai interpretando as histórias aqui, ó. Você vira um ator, um dublador aqui dessas histórias todas. O intérprete. O intérprete, né? E vai lendo, vai trazendo aquela emoção para as crianças. Isso é fantástico. A gente até teve um programa falando sobre isso, né? Sobre a leitura para as crianças, o hábito de ler. E, Abinal, olha a qualidade desse material. Perfeito, perfeito. Já que você está vendo aí de perto, você está vendo isso. Muito coisa bom, de muito bom primeira. mesmo. Obrigada, Anjo da Esperança. Olha a coisa linda. E para receber é fácil, é só entrar em contato com a gente e vai chegar de graça na sua casa. É isso, não paga nada pelo material, não paga nada pelo frete também, é de graça. Telefone para você entrar em contato, está aparecendo aqui na sua tela, é o 0 operadora 12 21 27 3121 ou manda um WhatsApp 12982444449, vai chegar de graça na sua casa. Superlupa volta ao mundo em 7 dias. Próximo bloco, a gente volta com esse dilema aqui da sogra, né? Soluções, né? Soluções. Você mora com a sua sogra? Mora pertinho da sogra? Tem conflitos? Vamos trazer a solução para esses conflitos aí? É rapidinho, a gente volta já. De volta o seu Entre Família nessa tarde de sexta-feira. Bem-vindos todos sempre a qualquer momento aqui na sua Novo Tempo. E agora nós vamos partir para aquele momento em que a gente só quer soluções. Solução. Chave para abrir essa relação entre sogras e noras que moram em casa. Alguns conflitos aqui, né, Darley? Trouxemos alguns casos. E agora vamos trazer as soluções também, porque só trazer problema não adianta. Já tem, não, problema já tem. Temos, né? Agora vamos já trazer que a solução. Joga na tela dicas para a sogra. Ai, é para a sogra. Joga aí, a primeira, regras da casa. Acho que você em algum momento pontuou isso. Como fazer, como estabelecer, como comunicar principalmente? Sim, é fundamental. Como eu disse, é uma nova família. Então, são novas regras. Não é porque as regras da mamãe ou as regras da esposa de casa, elas precisam ser as regras do novo lar. Não, quais são as nossas regras? Como que a gente pode estabelecer isso? Eu sempre falo que, assim como a cebola, quando você corta, ela tem camadas, a gente precisa fazer dessa maneira. Como estabelecer aonde cada pessoa pode chegar em cada camada? Existe uma camada fundamental do relacionamento íntimo do casal. Ali, só os dois entram. Existe um próximo nível que os filhos têm acesso, né? O que está acontecendo na minha vida? E aí, qual é a camada que a sogra vai ter acesso? O casal precisa conversar dessa forma clara. Não ficar imaginando, mas você sabe que eu não gosto. Não, você nunca falou. Então, o falar resolve. O falar traz aí soluções, mas o como falar também é a cereja do bolo. Comunicação. Então aqui, dicas para a sogra, seria a sogra conhecer e respeitar as regras da casa. Sim. E os demais, no caso Nora e o filho, devem comunicar assertivamente para a sogrinha como é que a casa funciona, né? A sogrinha pode perguntar, querida, posso? Querida, isso, né? Perfeito. Posso cozinhar? Posso mudar os móveis de lugar? Posso dar doce para o seu filho? O que é permitido? Então, assim, e a família se antecipar como? Quando estiver em um momento de discussão, que pode acontecer, a sogra se retira. É uma regrinha. Verdade. Saudável. Vamos até para esse próximo tópico ali, ele pega justamente esse ponto, resolução de conflitos, né? Como agora? Alguns conflitos aparecem. Como resolver esses conflitos de uma forma que fique agradável, né? Não cria aquele climão. Sim, a comunicação assertiva é o que é muito importante para todos os relacionamentos. E com a sogra é fundamental. O que seria uma comunicação assertiva? Clara, objetiva, então sem rodeios, e clara quer dizer, ele não ler os meus pensamentos, ele não tem acesso ao que eu estou imaginando, nem a minha sogra. Então eu preciso ser claro, eu preciso ser objetivo, mas tão importante quanto eu preciso ser respeitosa. E esse respeitosa, quando eu estudava, foi algo que abriu minha mente e me chocou, porque essa palavra respeitosa vem de respectos, que é o quê? Olhar pela segunda vez. Que legal. Então, não é ser reativo. Porque se eu preciso olhar pela segunda vez, eu preciso pensar. Eu preciso respirar, então calma.
Por que isso está acontecendo? Quando eu passo pelo filtro aí de absorver para agir de forma coerente e respeitosa, sai muito melhor, sai muito mais leve. Agora, a gente precisa ter aqui um cuidado de... Falamos do filho, falamos da sogra, vamos continuar falando, mas a gente precisa dar uma atenção para a nora. Norinha também não pode esquecer com quem que ela está falando, de quem que ela está falando. Claro. Ela está falando da mãe do marido dela, de uma pessoa que já tem uma história, tem uma bagagem de vida, com suas dores, com suas feridas, com suas questões. Então, assim, a norinha também precisa ser incluída aqui como ser essa pessoa muito respeitosa. Sim. Por isso você fala de comunicação assertiva, respeitosa, primariamente, por se referir a alguém que é mais velho. Ah, mas ela é uma chata. Ok, mas ó, vamos aqui colocar os pingos nos is. Senão a gente está defendendo de todos os lados a nora, e a nora pode ser Perfeito. imatura, pode ser competitiva, pode ser ciumenta, pode ser chatinha. Não pode? Pode, amiga, pode. Tem que reconhecer teu esquema aí também. Até nessa questão dos conflitos, manter sempre dentro de casa. Nada de ficar espalhando para fora, para os outros ali também. Né? O que foi, Isso é uma surgiu de desonra. conflito ali, resolve o conflito ali. Resolve. Nem a sogra, nem os filhos. Que a mãe isso, que fulano aquilo, que Fuxico. fuxico. Desonra, você falou. Desonra, desrespeito, desvalor, né? Eu vou desmerecer quem deu a vida para o meu marido. Desonra. Então, isso é muito sério. E tudo que a gente faz é uma colheita. A gente tá semeando algo, vai ter uma colheita. Então, essa conta vai chegar. Então, evitar isso de forma intencional. Mesmo que a natureza humana aí queira fazer, não, se segura. Você tem domínio próprio, você consegue praticar isso. Acaba virando uma prática, vira um hábito. O olhar com respeito, olhar com carinho, olhar com amor. Porque é alguém especial. E nós temos muito que aprender com as nossas sogras. Nós temos muito mais vivência. Além de nos dar benefícios, sim, nós podemos ser beneficiados por esse relacionamento. Tirar esse preconceito que muitas vezes nós olhamos e nos beneficiar. Hoje, eu só estou aqui porque a minha sogra está com os meus filhos. Olha, e esse é o Não aspecto que vem agora, que você bem introduziu aqui pra gente, a relação olha só. amigável. É o que dizer de desenvolver esse relacionamento de forma amigável. A minha mãe hoje é minha vizinha. E a minha sogra, eu falo que é uma amiga. Então, mas isso é uma prática. Eu falo que a minha própria história é o meu conteúdo. Eu casei com 18 anos. Maturidade, zero, gente. Zero. Eu também casei com 18. Eu não tinha maturidade, eu não sei qual foi, assim, em que momento você estava de vida, mas eu não tinha maturidade nenhuma. Lidar com conflitos, morei na casa da minha sogra, mas muito imatura, com 20 anos eu já era mãe. Então, um desafio, mas a gente cresce, a gente amadurece. E eu falo, se eu pudesse hoje voltar para fazer tudo de novo, mas com a maturidade que eu tenho, eu faria, poxa, eu ia acertar tanto mais, ia amar muito mais a minha sogra. E eu tenho certeza que muitas pessoas pensam assim, mas a gente não precisa ficar se arrependendo do tempo. O tempo existe hoje. Então, tem como a gente olhar de uma forma leve. Tem uma historinha muito legal sobre relacionamento amigável. E essa historinha, quando eu ouvi, eu falei, eu preciso contar para eles. Conta-se uma história de uma nora que procurou uma pessoa e falou assim, eu preciso eliminar a minha sogra. Preciso matar a minha sogra, preciso que isso seja de um jeito que ninguém perceba. E aí o rapaz falou assim, interessante, olha, eu vou te dar aqui esse líquido, você coloca na comida dela 2 vezes ao dia, em 3 meses, porque é aos poucos que faz o efeito. Em 3 meses, ela vai morrer, ninguém vai perceber nada. É isso que você quer? E ela falou assim, exatamente isso que eu quero. Mas tem um probleminha. Falou, qual? Você não se dá bem com a sua sogra. Então, o único segredo desse jogo é o seguinte, você precisa, nesses 3 meses, amar a sua sogra. Ama, seja amiga dela, esteja com ela, leva para passear, para que ninguém perceba que foi você que fez isso com ela.
já sabem o final da história, né? Aham. Quando deu 2 meses e meio, essa mulher ficou desesperada, voltou lá no rapaz e falou assim, faz alguma coisa, eu amo aquela mulher. Porque ela percebeu que ela estava olhando através das óticas dela, de preconceito, de vivência, de crenças, enfim. Ela percebeu que existia uma mulher ali que tinha muito para ensinar. E esse acredito que seja o ponto principal, que talvez alguém esteja vivendo isso agora. Que a gente fala aqui, eu, graças a Deus, tenho uma relação muito boa com a minha sogra. Inclusive, ontem meu filho falou, ô pai, que bom se a vovó morasse aqui com a gente, né? E o vovô, né, morassem aqui ou perto da gente. A gente tem sempre um relacionamento muito bom. Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria dos brasileiros, como a gente viu aqui, né, alguns casos. E esse ponto que você colocou, a convivência mais de perto, conhecer realmente a história. Porque, às vezes, conhece superficialmente, né, a história de vida da sogra, mas se vai conhecer mais a fundo, saber os traumas, como a Darleide comentou aqui também, né? Isso faz toda a diferença também, né? E às vezes a gente coloca a sogra para ocupar um lugar no nosso coração que não é dela. Que não é dela. Então, como nós vivemos alguns traumas, então eu olho para ela já... Será que ela vai me abandonar assim como minha mãe me abandonou? Será que ela vai ser cruel assim como já foram comigo? Então, eu já tenho essas lentes da minha história aí que acaba prejudicando o relacionamento dentro de casa. Tudo bem. Próxima dica aqui, ó. Vamos lá. Respeite a intimidade. Até trouxemos isso em alguma medida na história do Fabiano com a Diossanta, né? Sim. Que ela é muito respeitosa. Sim. Você sabe que você trazendo a origem da palavra respeitosa, ou respeito, olhar pela segunda vez, ela só olhou uma vez e disse, tô fora, né? Vou lá pro meu cantinho, respeitando a intimidade do casal. E quando não tem esse respeito da intimidade, o que fazer? Menino, não volta pro problema. Não, pois é. Mantém ali na solução, por favor. É isso aí. Se não tem casamento, porque o casamento é intimidade. Não, eu digo penso da sogra não sim. respeitar essa intimidade do Entendi. casal. Eu digo Precisa esse ponto. estabelecer daquela primeira maneira que nós falamos, de forma clara, objetiva e respeitosa. Eu hoje, quando vou sair, vou jantar com o papai. Como assim não vai levar gente? Não, hoje é dia de namorar o papai. E eu estou o quê fazendo isso? Ensinando os meus filhos. O meu filho esses dias virou para mim e falou assim, quando eu casar, você vai ficar com os meus filhos para eu ir namorar minha esposa? Eu falei, claro que sim. Porque ele sabia o quê? A vovó me ajuda, então em algum momento você vai me ajudar? Claro que sim. Porque é necessário o casal ter o tempo de intimidade. E aí, para ter o tempo de intimidade, precisa estabelecer os limites, comunicar a importância. Podia estar ali nas dicas ainda, ó. Não criticar, não critica a casa da nora, não critica a comida da nora, não critica o jeito de a nora ser, do jeito da nora educar os filhos. Para de ser crítica também, dá esse passinho amoroso, gentil, tá bom? Porque senão, gente, fica impossível. Né? A gente volta para aquela estaca zero. Tudo de novo. É uma sogra que não respeita, é uma avó que é intrometida. Tem uma coisa assim. Aí a gente pede a nora, norinha, respeito, o jeito de falar, o jeito de agir. Filhinho, vem para essa relação e assume o lugar de homem. Dizer, mãezinha, amo você do fundo do meu coração. Mas a Bíblia diz assim, serás uma só carne com a tua mulher. A Bíblia não diz que eu sou uma só carne com a senhora. Eu preciso ser carne com ela. Isso. Dá aqui um espacinho pra gente, mamãe. Dá um beijo, um abraço. E eu te honro, te entregando uma família muito bem estruturada. Tá bom, vozinha? Dito isso, meu amor. Perfeito. Foi perfeito? Perfeito. Então a gente vai, assim, ficar feliz da vida. Até porque as nossas experiências, elas não se encaixam na vida do outro. Você não foi mãe da Júlia, a minha filha. Você não sabe como é ser mãe da Júlia. Você tem algo para acrescentar, como dicas? Claro que sim, mas você não dita a regra de como é. Você não foi grávida como eu fui. Então, às vezes, as nossas experiências, elas também têm que ter limites. Você tem que fazer assim. Não, eu não tenho. Como você fez? Às vezes, só falar como você fez é bacana. Você está dando uma inspiração e não falando, você tem que fazer assim. O meu arroz eu faço assim, não é? Isso. Ele gosta assim, mas ele vai aprender a gostar de outro jeito. É isso. Não é? Meu amor, muito obrigada, viu? Muito bom, né, Abinal, recebê-la aqui. A gente aprendeu muito. Tenho certeza que quem está em casa aprendeu muito também. Que bom. Foi sua primeira vez. Seja bem-vinda. Aparece aí em seu Instagram na telinha. Legal. Muito obrigada. Amei sua comunicação, sua leveza, sua assertividade. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Amei estar aqui com vocês. Obrigada. jaquefranco.psi. Isso. É assim que te acha no Instagram.
Deus te abençoe. Até uma próxima. O que vem por aí, Legal. amigo? O que vem por aqui, vem aquele quadro que toda sexta-feira tem. É o Me Pergunte Qualquer Coisa. O que vem por aí será, hein? Vemos gente diferente todos os dias. Elas têm uma aparência diferente, se vestem de maneira diferente. Se comportam de forma diferente e fazem coisas diferentes. Às vezes é tão diferente que causa curiosidade. Mas, por respeito, não invadimos o espaço do outro com perguntas. Este é o lugar onde juntamos as perguntas e os únicos que são capazes de responder. Em um ambiente acolhedor e informativo. Pergunte qualquer coisa. Opa, estamos de volta. Esse é o quadro Me Pergunte Qualquer Coisa. E estamos recebendo hoje aqui nesse quadro Gêmeos. Você tem dúvidas aí sobre gêmeos? Se eu belisco um aqui, será que o outro sente a dor também? Será? Né? Será que o pensamento deles é sempre meio parecido, sempre meio igual? Gente, hoje com a gente aqui no Me Pergunte Qualquer Coisa, Eduardo Garcia, que é diretor de arte, e Edgar Garcia, que é pastor, né? Quem é quem? Pois é, quem é quem? Prazer, Edgar. Prazer, Edgar. Como é que você tá? Eduardo. E aí, Eduardo, tudo bem? Edgar é pastor? Pastor na Associação Paulista Sul. Legal, seja bem-vindo, viu? E o Edgar? É pastor. É pastor. Ah, não, Edgar é pastor. É verdade, até me confundi tudo aqui, ó. E o Eduardo, diretor de arte. Legal, prazer receber vocês aqui. A gente entra com pergunta, produção? Vamos para o intervalo primeiro. Pode? Tá. Ó, a produção falou que toca, né, Darleide? Vamos tocando aqui, beleza. Quantos anos vocês têm? Quantos anos nessa parceria aí? 32 anos. Somos de novembro de 1990. 32 anos. 32 anos por enquanto. Quem nasceu primeiro? É verdade, né? Quem nasceu Eu primeiro? nasci primeiro 1 minuto. Olha Um minuto. Ele veio puxando o pezinho também, não? Ele foi gerado antes, né? Segundo dizem, eu fui gerado primeiro, mas ele... Aliás, você deve ter sido gerado primeiro. O que importa é quem sai antes, né? Controvérsias. Quem sai antes. Agora, uma pergunta que eu tenho aqui também, deixa eu ver para essa daqui, será que, às vezes a mãe e o pai, né, quando foi dar banho nas crianças ali, será que não trocou? Será que você não é o Eduardo e o Edgar? Será que não trocou em algum momento? Talvez o exemplo do banho não seja o melhor, porque o cheiro talvez deveria destacar quem é que não foi que tomou banho. Mas um remédio, quem sabe? É verdade. Tomar um remédio assim, ó. Será que eu já dei 2 para esse, não dei nenhum para aquele? Não, Na dúvida, vamos... Tem história que a minha mãe Sério? conta que ela deu remédio para um, e aí Isso. a gente era muito pequena, e ela ainda teve que perguntar pra gente na esperança da gente entender a pergunta. Quem que tomou da última vez? E aí a gente, sem saber falar, ainda disse, fui eu. Ela, graças a Deus, e deu pro outro. Ou dela trocar um que acabou de tomar banho e o outro que ainda estava esperando para tomar, entra quem está todo pronto dentro da banheira. Que confusão. Eu fico pensando, Darleide, que confusão que não deve gerar na mente dos pais em alguns momentos, né? E dos professores também, né? Na escola deve ter rolado algumas trocas aí de fazer prova no lugar do outro, não, será? Sim. Bom, não conta ainda não, viu? A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco o pessoal da rua vai perguntar por aqui. Me pergunte qualquer coisa daqui a pouquinho depois do intervalo. Meus amores, vamos continuando aqui já na retinha final do Entre Família, mas cada momentinho gostoso com você aqui, aproveitando, inclusive para dizer a quem não acompanha por falta de tempo, por ter compromisso no horário do Entre Família, agora a gente resolveu esse problema para você. Primeiro, tem canal oficial do YouTube no Entre Família, olha ali, ó, você pode acessar, se inscrever, por favor, se inscreve. Aquela historinha de sempre, clica no sininho para ser avisado quando nós postarmos o programa por ali. Olha nós ali, Abinal, já tem um monte de programa. Coisa boa. Bem bonito. Já dá para encaminhar para todo mundo, né? Bom, então esse é o nosso canal lá no YouTube, no Entre Família. Mas Darleide, lá tem umas propagandas. Primeiro, você pode ter um pacote especial lá do YouTube, pagar uma graninha assim. Ou se não quer pagar nada, que é muito melhor, você vem para o nosso serviço de streaming. E aí você vai encontrar o NT Play, tem o programa inteirinho para você assistir com tudo que tem direito, de ponta a ponta. NT Play, baixa o aplicativo NT Play, ou acessa aí no seu computador mesmo, NT Play tá ali, ó.
Inclusive tem séries para a família toda, Darleide. Tem séries Todos os programas, maravilhosas. né, da Novo Tempo estão por ali. Tem o Sim. consultório de família também. Ei, gente, eu tô aqui no Entre Família, mas tô no consultório também. Olha lá, em cima. O cabelinho tá mais curto, mas o programa é o mesmo. Muito bom, como sempre. Tem também aqui, ó, Vida e Saúde. Tem todos os programas, todos os episódios, todas as séries e muito mais para você no nosso NT Play. Pode compartilhar, mandar link, ver de novo, fazer recorte, postar, publicar, espalhar. Novo Tempo só tem coisa boa para você, garantido, viu? E a gente continua por aqui? Continuamos. Quem está por com a gente aqui na sala? Os gêmeos estão com a gente por aqui. Eduardo Garcia, diretor de arte. Edgar Garcia, pastor. Né? Agora ficou fácil já para distinguir ali os dois, né? Até, Darleide, uma curiosidade que até a gente teve um pouquinho antes aqui. O momento em que resolveram mudar de visual, né? Para um se diferenciar do outro. Bom, eu sou casado e minha esposa está acompanhando. Deixa eu mandar um beijo aqui para Natália. Cadê ela? Isso já Bem explica linda. muita coisa também. Exatamente. Isso já explica muita coisa. Por quê? O homem já não se manda mais, né? Em muitas coisas. Eu preciso agradá-la e aí esse aqui é o aspecto dentro daquilo que eu posso oferecer que ela mais gosta. Ah, que bom. Então, você se diferenciou. Então, ela não liberou o bigodinho. Foi, amiga? Não liberou o bigodinho. Mas você tá bonito de bigode. Muito obrigado, também, mas- viu? Os dois estão muito bem. Mas isso também tem uma relação psicológica. A gente, desde sempre, falando do lado positivos e negativos, que como tudo tem, a gente sempre foi muito comparado. Aí tem uma hora que o externo também diz quem a gente é. Então, acho que isso é natural, não é só da gente, mas de muito gêmeo, buscar algumas coisas que tornam eles individuais. Tá certo. O bigode é uma delas. Verdade. Sai daquele Legal. momento de vestidinho igual, tudo igualzinho, carrinho igualzinho, pra Que é ter... legal. É, claro, Que naquele é uma momento. experiência boa, mas, enfim, a gente vai Chegou a crescendo, hora. amadurecendo. Vocês... Ah, tem perguntas da rua agora, não é? Vamos lá, tem gente com curiosidade, porque afinal de contas eu me pergunte qualquer coisa. Você se irrita quando confundem você com seu irmão? E aí? Bom, eu posso dizer por mim, nunca me incomodei de ser confundido com o Eduardo. Nunca. Exceto num único ponto. Quando a gente ia jogar bola, eu sempre fui um pouco mais da parte esportiva. O Eduardo gostava de outras áreas, embora brincasse vôlei, outros esportes, mas futebol, entre nós dois, era o que eu mais gostava. E na hora de tirar time, às vezes um falava assim, vem o gêmeo. Tá, qual dos dois? O gêmeo. Eu falei, não, peraí, você sabe que sou eu que jogo bola contigo. Mas então vem o gêmeo. Aí, nesse momento, aí eu falei, não, cara, era eu que jogava contigo. Aí vem você. Aí já chamava ele, quem sabe achando que era eu, porque já jogava mais tempo com eles. E aí, nesse momento, a confusão acabava Agora, me eu deixando pra trás. vou confessar que, apesar de vocês serem gêmeos univitelinos, ou seja, os chamados gêmeos idênticos, eu não acho vocês tão idênticos. Vocês têm essa percepção? Já fomos mais. Sim. Ok, eu imagino Isso que sim. Isso também é proposital. A gente gosta de coisas parecidas, então a gente tem gosto por tênis, ou um boné, ou uma roupa. A gente tem Vocês têm afinidade. muita de afinidade. personalidade mesmo. E é diferente do que a gente tem, por exemplo, com o nosso irmão mais velho. Que a gente tem outro irmão mais velho. A gente tem uns gostos muito parecidos. Só que, por exemplo, esse lance de se a gente se incomoda, se confunde ou não. Não, é uma coisa natural. Entretanto, quando as pessoas me chamavam de Edgar de propósito, eu me sentia diminuído. Então, faziam isso com mais frequência porque o Edgar é pastor da igreja adventista e eu sempre vivi no meio adventista. Então, é o pastor Edgar e o outro. Já passei muito por isso. É um lado negativo dessa história, mas que hoje não me afeta mais, mas já afetou muito. Entendi. Porque você escolheu outra carreira, você escolheu outro E na dom e igreja ministério, adventista, aliás. o ministério pastoral é um ministério muito mais visto, né? E valorizado de alguma forma ou outra. Então, Entendi. me incomodava nesse ponto. Mas, no geral, ser confundido com o Edgar é uma honra. Até antes de ir para a próxima pergunta, pensando aqui nessa questão de serem parecidos, talvez, sei lá, imaginando aqui, né? Quando os pais, quando estava morando com os pais,
às vezes os pais cuidando, às vezes mesmo alimento, mesmo isso e aquilo e tal, era mais igualzinho. Depois a adolescência, e aí vai criando gostos mais diferentes, que daí vai trazendo Se independendo, a diferença. né? Isso, conforme vai criando a independência, vai trazendo essa diferença maior que a gente vê, né? Mas esse aspecto que você traz, essa leitura que ele faz, de um jeito jocoso, de te chamar de Edgar, é desrespeitoso com a sua identidade. Nesse Com ponto você incomoda. ser indivíduo. Você Sim. pontuou muito bem, deu para entender. Mais uma, meus amores. Conta pra gente, qual dos dois nasceu primeiro? Ah, eu perguntei. Eu nasci primeiro, 1 minuto, 9h13, 14 mais ou menos. É 9h14, 9h15 da manhã. Era cesárea, né? Não tinha como... Minha mãe é muito pequenininha. Então, até no nosso nascimento, eles achavam que foi um milagre porque não cabia nós dois dentro dela. Então, foi tudo muito rápido, deu 1 minutinho ali e Deus abençoou e estamos aqui. Não, interessante que eu até estava dando uma olhadinha aqui, a mãe de vocês, grávida dos dois, com nem 50 quilos. Não pesou 50 quilos. Olha só. Gente! Pequenininha mesmo. Devia ter trazido a mamãe aqui pra gente ver a forminha. Manda um beijo Né? pra ela. Beijo, como é o nome dela? Noemi. Noemi. Dona Noemi. Beijo, forminha linda. Deus te abençoe, viu? Beijão. Próxima. Quando um se machuca, outro também sente dor? Ó, Ai, ai, ai. perguntei essa também. Vocês acham que isso é mito ou é verdade? Cara, eu acho... E agora? Eu acho que é mito. Porque não tem como um sentir a dor do outro. Mas- A empatia, tipo de... Ai, pô, tá doendo e tal. Mas Mas tem a dor- histórias de gêmeos que É. conta ser realidade. Então, Então vamos cada contar mais história é uma uma história. ou duas. Qual é a história de vocês? Teve uma vez que a gente estava na escola sabatina na igreja, juvenil, não, adolescente. E teve aquela brincadeira de estourar a bexiga, tem um fundo de moral, tá uma lição legal. E o Eduardo subiu numa cadeira para defender a bexiga dele, e aí acabaram derrubando ele, quebrou um vidro lá e tal, caiu, beleza. Não aconteceu nada demais aparente para mim, assim, vendo assim, não vi nada demais. E fomos para casa depois do culto, normal. Eu já não estava mais em contato com o Eduardo desde aquele momento. A gente já tinha amigos separados, diferentes. Eu sentava com um pessoal, ele sentava com outro pessoal. Embora a gente sejam os mesmos amigos também. E aí, quando chegou em casa, no almoço de sábado, eu falei, mãe, eu tô sentindo um negócio aqui na minha perna, atrás. E tá incomodando muito. Tá incomodando muito. Diferente, não foi de futebol, não foi nada. E aí o Eduardo falou assim, qual perna é? Eu falei, a direita. Ele falou, eu acabei de tomar 3 pontos na perna direita. Que atrás. isso, cara? Sim. Mas assim, isso acontece de vez em quando. E eu lembro que eu tive um psicólogo que teve o mestrado dele baseado nisso que acontece. Eu não sei o que é. Mas é científico. Não acontece o tempo todo, mas acontece de vez em quando. A gente tem uma outra história que é semelhante a isso, mas a gente não fica pensando. E quando a gente percebe, a gente também fica chocado. Puxa, Pode ser que já tenha acontecido vai outras passando vezes. sinal daqui pra lá, né? Um Wi-Fi, né? Pode ser que tenha acontecido outras vezes sem a gente identificar. Uma ou outra a gente conseguiu identificar e essa foi uma delas. Que legal, gente. Que legal. Gente, interessante. não é uma relação comum. Né? Ser gerado juntinho ali na mesma barriga, tem um compartilhamento. Não é à toa que a palavra de Deus diz que, assim, de modo extraordinário, assombroso, tu fostes formados. Imagina 2 na mesma barriga, no busto de uma mulher desse tamaninho, menino. Isso não é de Deus? Claro que é. Tem mais uma. Vamos que vamos. Você já fingiu ser o seu irmão em alguma situação? Boa. Ah, já, hein? Tem algumas, né? Algumas. Sério? Se o tempo permitisse, contaríamos a tarde inteira histórias. Uma, assim, rapidinho. Umazinha. Teve no ensino médio, eu e meu irmão já estávamos separados, em A salas gente separadas. dividia. Um ano estudava junto, outro ano a gente Porque queria queria estudar mesmo. separado. Escolha nossa. Uma vez uma briga lá, a professora ofereceu, não briga entre nós, com outra pessoa, juntamos lá para defesa um do outro. E aí a professora perguntou, vocês gostariam de estudar em sala separada? E aí decidimos na 4ª série, foi a primeira vez. Depois juntos, depois separados, e aí foi. No ensino médio, Eduardo ia fazer uma prova de química no primeiro período. E a minha mesma prova seria após o intervalo, 4º período, se eu não me engano. Aquele negócio da prova, já trocou de prova? Já, entre tantas outras coisas. E aí, eu falei, Eduardo, você é mais estudioso que eu, embora já tenha feito também, pode trocar. Todos os professores sabiam que trocávamos de sala, mas não sabiam quando trocávamos de sala. Esse lance de, vocês não são tão parecidos hoje, assim, já vê a gente junto. Mas quando vê um,
e depois vê o outro, fica mais fácil de confundir. E nesse caso, os professores têm 1 milhão de alunos, a cabeça está em muita coisa, não estou aqui atento aos alunos que não dão trabalho nem quando trocam. A gente trocava mais pelos alunos, pela brincadeira, para conversar, mas nesse momento era uma prova. E aí, Eduardo, ele transmitia... Eu era tradutor na minha sala. Isso, de linguagem de sinais. 2 alunos especiais. Aline e Tiago. E eu não sei nada, a não ser o oi e o tchau, era isso que eu sabia. Então eu sentei do lado da Aline, escrevi na mesa. Aline, o Eduardo foi fazer minha prova, já volta. Tiago, escrevi na mesa dele também, ó. Eduardo, já volta, foi fazer minha prova, já volta. Os alunos todos, tanto da minha sala quanto da sala dele, todo mundo comprava a ideia. Eles gostavam. Beleza, tamo junto, a gente protege aqui. Só que a cidadã começou a ficar com, como é que eu posso dizer, saudade do Eduardo. E aí ela foi lá e entregou, e chamou a professora, e aí já viu. Vocês foram descobertos? Por conta desse motivo. Por conta dela. E a vergonha? Aí a professora de química que estava aplicando a prova ficou muito estressada, com toda razão, é e claro. reprovou vocês? Não, mas ela desceu e chamou a polícia. Meu Deus! Foi assim, resumindo, isso foi resolvido com o diretor, porque a gente não era maus alunos, né? Sim, sim. Coisa de adolescente. Também não foram expulsos? Não fomos. Minha mãe foi pra lá e aí minha mãe só fazia, gente, o que vocês me fazem passar? Coisa de adolescente, né? Ela também aproveitou. Aproveitou. Verdade. Meus amores, muito obrigada, Obrigado, viu? hein? Queria mais tempo para conversar. Conversa boa, com 2 gêmeos, com tantas histórias, até com polícia no meio. Jesus Cristo. Que isso, hein? Obrigada, viu? A gente muito obrigada. Agradece, gente. Um abraço a vocês, Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigada. A gente que agradece. Tem fotinho? Tem fotos? Então tá. Tem Não fotos vamos deles aqui aí, ó. mostrar. Uns Cadê? Vamos dar uma pitoquinhos. olhadinha. Olha aí como eles eram mais parecidos nesse Mais tempo. parecidos? Quando eu os conheci, inclusive, eles eram bem mais parecidos. Aqui, garotos. Mais um pouquinho. Olha que legal lá. essa Desses foto, hein? negócios, Que né? legal. Games e Não, tal. gente, vocês realmente mudaram um pouco mais. Chama atenção também. Olha lá a semelhança. Todos artísticas, umas fotos. Enfim, gostei. Parabéns, viu? Pela maneira tão leve e gostosa de contar da história de vocês. Obrigada. Gente, nós estamos partindo, indo embora para um fim de semana cheio da bênção de Deus. Feliz sábado para quem é de feliz sábado, final de semana para quem é de final de semana. Vai estar por aqui, Darlene, final de semana? Vai viajar? Não? Não, estou aqui. Por aqui, né? Eu também estou por aqui. Mas a gente se encontra. Segunda-feira estamos de volta em mais um consultório de família, se Deus quiser. Abraço para todos, ótimo sábado. Eu falei o quê? Consultório de família? Você falou meu programa e eu nem senti a diferença. Mas consultório é toda terça às 8 da noite. Também tem, né? Ficou meio cheio aí também. Segunda a gente volta aqui às 2h30 da tarde. Com o pastor nesse Aleixo, programa. né? Aleixo de volta, quiser. Aleixo de volta. Vem aí, vida e saúde. Beijo, até a semana que vem mais uma vez. Lindo sábado Valeu, pra gente. você. Beijo Tchau, no coração. tchau. Tchau.